Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Hoje, eu vim aqui trazer para você uma mensagem de esperança. Um contexto onde nós vamos falar um pouco sobre perseverar na fé, sobre como algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes abala a nossa fé e faz com que a gente duvide que Deus realmente é fiel e que Ele vai cumprir a sua promessa. Recentemente, eu fiz um estudo sobre Deus e eu achei extremamente válido compartilhar com você que me acompanha um trechinho desse estudo. Na verdade, estudando um pouquinho mais sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre as qualidades de Deus, eu pude perceber o quanto muitos de nós, muitas das vezes, não conhecem a Deus e por isso vacila na fé. E olha, eu não digo vacilar na fé como um erro nosso. Eu não digo vacilar na fé como se nós fôssemos culpados por não acreditar. Na verdade, eu quero dizer a você que está me ouvindo que são tantas circunstâncias difíceis que nós passamos, são tantos acontecimentos e experiências negativas que nos cercam, que é muito fácil a gente vacilar na fé. E às vezes eu trago para você um versículo bíblico, uma instrução, uma palavra de consolo, mas nós precisamos de verdade conhecer mais do nosso Deus, saber quem verdadeiramente Ele é, porque quando nós conhecemos alguém, perceba, nós sabemos como é a maneira que essa pessoa age, e sabendo a maneira que essa pessoa age, nós não nos surpreendemos com o que acontece à nossa volta, porque nós já sabemos como essa pessoa é. Eu quero ser um pouquinho mais clara com você. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Eu acabei de ler para você. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E quando nós paramos para refletir na nossa fé, eu quero convidar você e perguntar para você, no que você crê? Você crê em cada palavra que é contida dentro das Escrituras? Você crê em tudo que está escrito no livro da lei? Você crê exatamente em tudo que está dentro da Bíblia? Porque se você crê, você precisa nesse momento ter a convicção de que Deus é fiel, porque está escrito aqui, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 23, está escrito claramente, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, cientes de que essa palavra ela é verdadeira e viva, nós precisamos olhar para a nossa realidade. Muitos de nós passamos por situações que nós depositamos a nossa confiança em Deus. E aí as coisas não acontecem exatamente como nós criamos expectativa. E aí nós nos frustramos. E essa frustração muitas das vezes gera no nosso coração uma decepção. Nós passamos a olhar para Deus com um olhar um pouco negativo, e aí nós não acreditamos que Deus é tão fiel assim. Quantas pessoas caminham incrédulas porque olham para os bastidores negativos da nossa vida e elas dizem, se Deus fosse bom, o mundo não estaria como está. Por que Deus me permite sofrer? Por que Deus, Ele mesmo vendo o que eu estou passando, Ele não tem feito nada? Porque Ele não faz nada? Eu quero dizer a você que nesse estudo que eu fiz, eu li algo que me surpreendeu muito. Uma das partes que mais mexeu comigo foi esse contexto de que Deus ele é fiel e imutável, onde me ensinou claramente que Deus ele não altera a sua fidelidade às suas palavras. O que ele altera muitas das vezes são as suas decisões. E essas decisões elas são alteradas muitas das vezes por causa das nossas reações. Nós muitas das vezes resistimos à vontade do Senhor.
Muitas das vezes nós vamos de contra aquilo que seria o correto, o ensinamento moral, a instrução bíblica, né, a sabedoria divina. Muitas das vezes nós nos opomos porque nós já estamos tão acomodados na realidade em que vivemos, já criamos tantas crenças em nossa mente, em nosso coração, já estamos tão pautados de ideias fixas em nossa mente, que nós muitas das vezes resistimos ao que o Senhor tem para trazer para a nossa vida. E quando nós resistimos a isso, eu quero dizer a você, o Senhor muitas das vezes, ele, para não perder a nossa alma, ele muda as decisões, ele altera os propósitos por causa das nossas reações, por causa das nossas ações. Isso não faz de Deus menos fiel, isso não faz de Deus um Deus mutável, um Deus que muda, um Deus que se altera, não. Ele permanece o mesmo, mas ele trabalha muitas das vezes com ferramentas diferentes. Eu estou dizendo tudo isso a você porque às vezes o inimigo de nossas almas, ele nos coloca contra Deus. Ele abala a nossa fé, ele faz a gente descredibilizar, sabe, a palavra do Senhor. E eu quero dizer a você que quando o Senhor ele altera os seus propósitos por causa das nossas ações e reações, às vezes nós não compreendemos, mas se nós cremos que a palavra do Senhor ela é verdadeira, nós precisamos entender que sendo Deus fiel, ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele vai, muitas das vezes, usar outras ferramentas, outros caminhos, outras estratégias. Às vezes, até nós teremos que esperar um pouco mais, porque a nossa falta de maturidade nos faz ter um caminho um pouco mais longo, sabe? Eu não sei se você já acompanhou o contexto do povo de Israel, quando estava lá saindo do Egito, que estava escravizado, e Moisés tirou aquele povo de lá, e o que era para ser alguns dias, levou 40 anos. Pois é, esse povo ficou mais tempo no meio do caminho, porque resistia a obedecer a Deus. E por resistir à obediência a Deus, esse povo passou mais tempo dentro do processo. Eles precisavam amadurecer para obedecer e obedecendo, viver aquilo que Deus cumpriu. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Quando você conhece quem é Deus, quando você crê que Ele é fiel, você se submete a Ele, você obedece à vontade dEle, não resiste mais e se mantém perseverante. Você continua firme na sua fé e não deixa essa fé ser abalada pelas circunstâncias negativas e tampouco pelas setas malignas que muitas das vezes nos faz olhar para Deus desfalecidos, duvidando das promessas que o Senhor colocou em nosso coração. Eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje que o intuito dessa mensagem é que você, de uma vez por todas, creia que Deus é fiel para cumprir o que nos deixou prometido, a nossa salvação, e não somente isso, mas tudo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. E mais do que isso, nós precisamos conhecer o nosso Deus tendo a certeza de que Ele é imutável, Ele é inalterável. Não queira você manter uma fé em um Deus que você não conhece. É necessário que você verdadeiramente conheça a Deus. É necessário que você compreenda que em alguns momentos ele vai ter sim que mudar as suas decisões, alterar alguns propósitos, mas ele vai usar as ferramentas necessárias para cumprir a sua palavra. Olha, eu quero dar 2 exemplos bíblicos para finalizar essa mensagem de um povo que teve os seus propósitos mudados. Dentro da Bíblia mesmo, nós podemos ver o contexto de Ezequias. Quando o rei Ezequias ele passou por um momento em que Isaías, o profeta, foi até ele anunciar a morte, e ele se arrependeu de seus pecados. E se arrependendo de seus pecados, ele tocou o coração de Deus, e Deus naquele momento alterou a sua decisão. O mesmo aconteceu com o povo de Nínive, que também se arrependeu. Esses são alguns dos exemplos que nós podemos ver quando o Senhor ele muda a decisão. Ele não deixa de ser fiel. Ele não se torna um Deus alterável, mutável, não. Ele só muda a decisão de acordo com as ações e reações humanas, mas ele mantém a sua promessa, o seu propósito. E uma das coisas mais impactantes, ele continua sendo um Deus de amor misericordioso, que demonstra misericórdia em cada uma das suas decisões. Então que hoje nós possamos, através dessa mensagem, compreender que Deus é fiel.
Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele nos fez. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento, Senhor, apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, muitas das vezes nós ficamos abalados pelas circunstâncias à nossa volta. Nós ficamos mexidos, Senhor, com muitas das vezes obstáculos que acontecem no meio do caminho. Quantas vezes nós já estamos sem esperança, não conseguimos perseverar, ficamos com a fé abalada. Mas eu quero pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que coloque em nosso coração esperança e nos ajude, Senhor, a ter a convicção de que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Mais do que isso, que tenhamos desejo de te conhecer verdadeiramente, de fortalecer esse relacionamento para que assim nós possamos caminhar confiantes na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, alcance essa vida que está ouvindo essa oração, que essa pessoa possa entender o que o Senhor está falando com ela, que essa pessoa possa tirar as vendas dos olhos e enxergar o que o Senhor está mostrando, e que a partir desse momento haja um divisor de águas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.